Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal e Enem. Aprendizado para você ir além. E Centro de Ensino Alice Coutinho. Matrículas abertas. Ligue 3339-6230. Muito boa tarde a todos. Olha só quem está de volta. Eu, mas principalmente ele, o Conectados no Enem, que já está no ar. E a gente começa lembrando que o grande dia é amanhã. Enem 2022 começa nesse domingo, um dos assuntos mais temidos por muitos estudantes, a redação. E claro que a gente não vai deixar você sozinho nessa. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo no programa de hoje o professor de redação, Luciano Leal. Professor, boa tarde, meu irmão. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. E é um prazer estar aqui. A expectativa é a melhor possível. É a melhor possível, reta final, amanhã. É show. Momento único esse agora de discutir, de rememorar, colocar na ponta da agulha e amanhã assinar o show, na verdade. É isso aí. Mas, minha gente, olha só. Antes do professor começar a revisão, a gente traz uma reportagem justamente sobre a redação das provas que mexem com o estudante que vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, principalmente se for o primeiro Enem da sua vida, né? Na matéria a seguir, a gente confere algumas dicas super importantes. Coloca no ar. Enem 2002 está chegando e tem deixado muitos estudantes ansiosos. De cara, uma principal preocupação, a redação. Afinal, é ela que tem um grande peso na nota final da prova. Ela tem um papel extremamente importante na prova, porque a nota tem grande relevância na média final. Então, o aluno, para conseguir construir uma boa redação, ele precisa, antes de tudo, planejar e conhecer a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que vai ser dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. A redação do Enem, ela vai ser avaliada por 5 competências. Então, cada competência tem critérios específicos que o aluno precisa atender para garantir uma nota máxima em cada uma delas. Mas existe um outro grande desafio para os estudantes, o tempo. Como fazer então para administrar e não se perder no tic-tac do relógio? O ideal é que ele comece a prova já fazendo a redação e gaste aí em torno de uns 60 minutos para que não seja prejudicado também no andamento e resolução das outras questões. Então, o ideal é que se faça primeiro a redação e depois vá para as questões, tentando calcular em torno mais ou menos de no máximo 1 hora para a redação. Para fazer uma boa redação, é necessário se atentar aos temas atuais, estudar a estrutura e as 5 competências da redação. Estudar os repertórios por eixos temáticos. Muita gente acaba decorando repertório sociocultural e isso não é uma saída interessante. Então, a ideia é estudar por eixo temático. E outra dica é ler os textos motivadores com atenção, porque eles trazem para a gente um caminho, um direcionamento que a proposta temática ela espera que o aluno construa no texto. Então, saber ler e interpretar os textos motivadores também é essencial nessa reta final. Carla Michele fez o Enem na edição passada, em meio à pandemia da Covid-19 e com aulas remotas. Ela conseguiu conciliar tudo e estudar. Assim, atingiu 960 pontos na redação. Eu só fiz o primeiro ano do ensino médio, na verdade, o segundo e o terceiro foram todos remotos. E aí, no terceiro ano, eu tive que fazer meio que uma escolha. Ou eu focava no meu ensino médio, ou eu focava no Enem. Então, como eu tive a oportunidade de fazer assim, atividades impressas, tinha o modelo online, como também eu poderia pegar na escola. Isso me facilitou muito, me ajudou muito, porque aí eu tive mais tempo para focar no Enem mesmo. E aí, eu comecei a estudar em casa, focava em aulas do YouTube, na verdade eu não assinei cursinho, nem cursinho de redação também. E aí eu assisti aulas no YouTube, fiz preparação, treinei muito redação. Eu acho que no total eu fiz mais de 30 redações, inclusive eu tenho todas em casa guardadinhas, são o meu xodó. E aí foi assim que eu me preparei, tudo online mesmo. E quando eu vi a nota eu fiquei assim em êxtase, eu não acreditei. Ela teve uma rotina intensa de estudos, com aulas no YouTube e fazendo bastante leituras sobre temas atuais. Assim, conseguiu obter o resultado tão aguardado e entrar no curso dos sonhos. Direito foi uma escolha um pouco recente, eu queria psicologia antes, mas aí
eu acho que Deus me deu muito mais do que eu esperava. Então, eu fiquei muito feliz. Gabriel, aluno do 3º ano do ensino médio, conta que a expectativa e a ansiedade estão a 1000, mas agora, nesta reta final, basta revisar e manter a calma. Estudando em casa, preparando minha rotina, eu gostaria de estar estudando muito mais, mas os professores aqui ajudam muito, porque eles têm um entendimento assim da prova, ensinam os macetes, e é muito interessante. E para quem deixou para estudar de última hora, a professora Bruna deixa uma dica importantíssima. Nessa reta final, a dica principal é tentar dominar a estrutura do texto dissertativo argumentativo, saber o que colocar em cada parágrafo. Outra dica extremamente importante é identificar no tema um problema, pensando qual é a causa desse problema, quais são as consequências, quem são as pessoas afetadas, porque aí isso vai ajudar na compreensão da proposta como um todo. Gente, agora eu tenho um recadinho para vocês. Para passar no vestibular, a gente tem que ter uma escola que nos dê suporte, né não? Professores capacitados, salas de aula equipadas e conteúdo programático em dia. No Alice Coutinho Centro de Ensino tem tudo isso e mais. A escola tem a preocupação de ensinar valores. É o lugar certo desde a educação infantil até o ensino médio. Confira o VT. A boa educação me ajuda a escolher o certo. Eu sei onde eu quero chegar. E para alcançar, é preciso ter uma base bem construída, professores que estimulem o prazer do aprendizado e trocas de experiência, sala de aulas bem equipadas com kit multimídia e um moderno laboratório. Por isso, eu olho para trás e vejo que fiz parte de tudo isso aqui. Realizei meu sonho de ingressar na faculdade e mais, aprendi valores. Não é sobre só educar, é sobre formar cidadãos com os elos que norteiam o nosso trabalho. Deus, família e escola. Alice Coutinho, Centro de Ensino. Agora sim, minha gente, vamos embora para essa revisão, professor Luciano. E aí, vamos embora? Partiu. Então é com o senhor, bota para descer. Obrigado. Galera, vamos embora. Galera, é chegada a hora, tá? Amanhã, calma, tranquilidade. E vamos trazer um pouquinho, nesse momento, direcionamentos que são basilares no que se refere ao tema tão falado, a parte mais comentada no Enem, que é a redação. Galera, joga aqui nosso material, por gentileza. E aí eu pensei, galera, que nesse momento é interessante a gente trazer à memória alguns aspectos. Por exemplo, é hora de lembrar o que é que o Enem vai me cobrar. Depois, o que é que o Enem espera que nós façamos, o que não devemos fazer. E diante da prova, qual o melhor esquema nós devemos desenvolver para que nossa redação seja um sucesso. Então, nós pensamos em dicas para otimizar o teu processo de escrita, no sentido linguístico, no sentido discursivo, bem como, e eu acho que até mais importante, na gestão de prova, uma vez que o tempo acaba sendo um dos elementos cruciais nesse momento. Então, galera, passa por favor aqui. Primeiro, galera, nós precisamos desenvolver um texto que tem como base ser uma produção argumentativa dissertativa, que vai trazer como viés norteador elementos de ordem social, científica, cultural ou política. Galera, já vamos começar com dica, tá? O essencial para a gente no Enem é a emissão, a defesa de uma opinião, de um ponto de vista. Galera, nós precisamos convencer os nossos corretores que os nossos argumentos são convincentes e que a nossa intervenção, a famosa proposta de intervenção, ela é embasada em algo da sociedade vigente. Então, por isso que é relevante que a gente traga evidências, argumentos, de modo a que a nossa defesa seja relevante e consistente. Passa por gentileza o material. Um outro aspecto que a gente precisa estar em consonância é a validade daquilo que a gente está trazendo. Galera, cuidado quando for trazer esses aspectos. Por exemplo, eu não posso usar Facebook, eu não posso usar Instagram. Galera, são revistas, são sites de renome, que esses sim
aumenta o nosso potencial argumentativo. E uma coisa que para a gente também torna-se essencial é a capacidade de síntese e de crítica durante o escopo de nossa estrutura linguística, né? Norma culta da língua, elementos coesivos e etc. Agora, ainda pensando no que se espera de nossa redação, coloca mais um material aqui nosso, por favor. Passa o nosso material. Galera, é interessante que nós deixemos claro, né, o nosso objetivo e mais que isso, que fique, não é nem implícito, mas explícito o nosso argumento, aquilo que nós estamos pretendendo defender ou como hipótese na nossa redação. E aí, galera, pode passar mais uma vez, por gentileza. Galera, o texto argumentativo, ele precisa ter uma ideia, uma estrutura base. Galera, nosso texto precisa ter uma introdução, isto é, a apresentação desses argumentos, a apresentação dessa temática. Eu preciso ter um desenvolvimento, ou seja, dentro dessa apresentação eu vou expor aspectos, costumeiramente 2 ou 3, que no desenvolvimento eu faço isso em cada um dos parágrafos, costumeiramente 2 ou 3. E eu tenho uma conclusão, onde eu vou recapitular essas informações que nós acabamos de introduzi-las no sentido de estabelecermos nossa proposta de redação. Pode passar o nosso material, por favor? São como o Enem nos avalia. Isso é importante pensar nesse momento. Por exemplo, nós temos 5 competências, galera. Cada competência dessa, vocês sabem, né, já vem estudando há um tempo, ela equivale a 200 pontos, ou seja, nós entramos na redação com 1000 pontos e a cada ponto desse, a cada competência dessa, nós temos 200 pontos que estão sendo postos em análise. Então eu preciso demonstrar domínio da norma culta da língua, né, aplicar os conceitos básicos no sentido argumentativo, organizar as ideias, isto é, deixar o texto coeso e coesivo, apontar os mecanismos linguísticos necessários, os conectivos que a gente tanto trabalha, né? E, por fim, estabelecer uma proposta interventiva respeitando, sobretudo, os direitos e valores humanos e deixando claro a diversidade sociocultural em que nós estamos imbuídos. Galera, dentro das competências, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a que eu considero mais importante, que é a competência 5, que fala exatamente desses elos coesivos dentro dos parágrafos. Como eu falei, nós somos avaliados em 5 perspectivas, mas o nosso texto deve ter uma linha linguística discursiva, conectiva, única, uníssona. Logo, eu preciso estabelecer para eles esses elementos que são separados, em tese, no sentido de estar conectados. É como se o nosso texto tivesse todo amarrado em um único viés, para que assim eu articule os períodos e evite repetições. Eis um dos nossos principais inimigos: repetição de ideias, verbos e substantivos. O que não fazer no Enem, galera? O que não fazer especificamente na redação do Enem? Isso é também uma temática super polêmica. E aí eu quero trazer alguns argumentos para a gente. Pode passar, por favor. Galera, acima de qualquer coisa, lembra que a gente conversou há pouco, eu não posso elaborar um texto que seja apenas expositivo. Acima de qualquer coisa, eu preciso me posicionar, eu preciso argumentar, eu preciso defender um ponto de vista. Se não tem esse aspecto no texto, infelizmente minha redação ela é zerada. Galera, porque a redação meramente expositiva, ela se confunde com descrição. Isso é um dos critérios que vai zerar a nossa redação. Outra coisa, galera, que é até mais grave, lembra que eu falei há pouco, é repetir as ideias. Uma vez que eu repito as ideias, eu estou apontando para o corretor que eu estou incapaz de articular o meu raciocínio, que eu estou ferindo a competência de coesão e de coerência. Então, galera, acima de qualquer coisa, argumentem. Eu não posso
acima de qualquer coisa, é fazer cópias de algo pré-existente, sobretudo artigos, matérias, porque vai ser considerado plágio. Pessoas, nós precisamos dar coerência e dar sentido, ou seja, como nós falamos há pouco, o texto precisa ter unidade. Eu preciso trazer argumentos, tá? Esses argumentos vão colocados sob nossa égide, ou seja, sobre o nosso ponto de vista. Então, sempre que você traz um dado, você precisa trazê-lo para o texto e colocar sobre ele o teu ponto de vista. Nós não podemos cometer infrações à norma culta. Precisamos, pessoal, seguir os direcionamentos da língua portuguesa do seu sentido culto. Por exemplo, cuidado com aquilo que a gente escreve nas redes sociais. VC para você, né? TBM para também, dentre outros aspectos que faz parte do nosso cotidiano, né? Nas redes sociais, por exemplo. Galera, isso precisa ser abolido no Enem, beleza, pessoal? Agora, um outro aspecto também que precisa ser observado do ponto de vista da escrita, né? É o recuo com as linhas. Você não pode estar, não sei se vocês vão conseguir perceber, escrevendo um parágrafo até aqui, aí vim para cá, o outro vim até aqui. Eu preciso estabelecer uma perspectiva. Um outro detalhe que salta nos olhos é porque tem aluno que está com pouco argumento e começa a fazer um distanciamento maior, né? Pular as linhas. Galera, é outro critério que vai te levar a ter um fracasso no momento da redação. E como nós falamos a priori, o desrespeito aos direitos humanos é um dos aspectos que, inclusive, não só atrapalha, mas zera a tua redação. Isto é, precisa ser observado. E aí, podem passar o material, por gentileza. Eu trouxe aqui algumas dicas, galera, que, observando uma pesquisa levantada pelo INEP o ano passado, foi percebido que muitos aspectos são convocados no texto e que nós precisamos tirar. Por exemplo, o evitar de convocar. Solecismos. Tipo, é muito comum no nosso dia a dia que a gente... Ops! Volta lá, por favor. Aí. É muito comum que no nosso discurso nós usamos o agente, né? A gente faz isso, pensa dessa forma. Contudo, no texto, eu preciso utilizar a norma culta. Nós pensamos, dentre outros aspectos. Galera, barbarismos. Isto é, erros de ortografia, pronúncia, flexão verbal, são aspectos que nós precisamos observar. Por exemplo, é bem comum a gente dissertando sobre tópicos atuais, cidadãos, né, onde é cidadãos, né, rúbrica, né, na verdade não tem acento, né, e a pronúncia rubrica, enfim, são aspectos, galera, que eu preciso rememorar para não confundir, né, quando eu estou utilizando a língua, culta, lá na minha dissertação do Enem. Outra coisa que faz parte do nosso dia a dia é convocar estrangeirismos. A todo momento a gente está fazendo stories, a gente está num job, a gente vê sales. Galera, mas na redação do Enem, não. É inimigo o estrangeirismo, tá? Outra coisa, pleonasmos, né? Eu tive uma hemorragia de sangue. Se hemorragia, né? Não tem como ser de outra perspectiva. Cuidado com a ambiguidade, né? O cavalo de seu irmão fugiu. Cuidado, né? Foi o cavalo que fugiu ou você está xingando seu irmão? Então tem que ter cuidado com essa perspectiva. Neologismo, galera, não são bem-vindos. Por exemplo, vulgar. Nós sabemos o que é, mas, galera, lembre-se que lá no início, na estrutura, nos foi pedido seguir a norma culta. Então, vale a pena evitar isso aqui. E outra coisa também, galera, gerundismos, tá? Sobretudo em começo de parágrafo, né? Vamos estar encaminhando, estamos acreditando. Não, defendemos, postulamos, acreditamos. Sempre utilizar uma linguagem mais culta nesse sentido, tá? E aí, galera, pode passar por gentileza.
O que implica, galera, preste atenção, o que implica a nota 0? Pode passar, por favor. Pessoas, isso aqui é nosso inimigo, tá? Precisamos fugir disso. Primeiro, eu não posso copiar, isto é, emitir um plágio daquele nosso tema base. Copiei é plágio 0. Eu não posso escrever menos que 2 linhas, bem como ultrapassar 30. Eu não posso produzir apenas um texto expositivo. Eu tenho que ter argumentos, senão vai zerar. Entregar a redação em branco está repreendido, ninguém vai fazer isso, tá? Colocar trechos no meio da redação que se conectam com o tema, isto é, trata-se da incoerência, fazer desenhos, utilizar a linguagem não verbal e fugir o tema. Galera, tudo isso são aspectos que nós devemos evitar para que nossa redação não seja zerada. E com isso, nós, infelizmente, né, uma vez que zera, né, nosso Enem, nesse aspecto, ele acaba sendo anulado. E aí, dito isto, por gentileza, pode passar. Agora sim, recebi a prova, o que fazer e agora, como eu começo e como eu direciono meu texto. Eu vou dar só uma saidinha para tomar uma aguinha. É isso aí, professor. A revisão tá a todo vapor, hein, minha gente? Professor, pode ficar à vontade, Obrigado. tome sua aguinha. Enquanto o professor Luciano toma a água dele, se reenergiza para a gente continuar com essa revisão. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta tem a conclusão dessa super revisão e muito mais aqui no Conectados no Enem. Todo início é pequeno, não temo e vou aprendendo. Eu me adequo ao que tenho, mas não limito meu sonho. Liberdade é o que somos para ser o que nós quisermos. O aprendizado é claro e ele não para. É outro dia, irmão, outra oportunidade, seja a melhor versão. Forme sua identidade, livre pro sim e pro não. Em casa ou na cidade, sala de casa é aula e ela não para. Aprender aqui não tem limite. Uninasal, aprendizado que forma líderes. A boa educação me ajuda a escolher o certo. Eu sei onde eu quero chegar. E para alcançar, é preciso ter uma base bem construída, professores que estimulem o prazer do aprendizado e trocas de experiência, sala de aulas bem equipadas com kit multimídia e um moderno laboratório. Por isso, eu olho para trás e vejo que fiz parte de tudo isso aqui. Realizei meu sonho de ingressar na faculdade e mais, aprendi valores. Não é sobre só educar, é sobre formar cidadãos com os elos que norteiam o nosso trabalho. Deus, família e escola. Alice Coutinho, Centro de Ensino. Gente, estamos de volta com mais um Conectados no Enem. Lembrando que amanhã teremos as seguintes provas. Redação, daqui a pouco a gente continua com a revisão. Linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Agora, você está ligado no seu local de prova? Nós preparamos algumas dicas para você, confere só. Para otimizar tempo e conseguir chegar na localização com tranquilidade, o ideal é conferir o endereço com antecedência através do site do INEP. Mas ainda não sabe como? Não se preocupa, vamos te mostrar passo a passo como realizar essa consulta. Primeiro passo. Acesse a página do participante através do site enem.inep.gov.br/participante e clique em entrar com gov.br. Segundo passo, na página de login, informe o seu CPF e clique em continuar. Terceiro passo, na página seguinte, digite sua senha e clique em entrar. Quarto passo, com o login feito, clique em local de prova no menu da lateral esquerda. Quinto passo, com chat automático aberto, clique no botão local de prova. Tudo pronto! O cartão de confirmação com o local de prova será aberto imediatamente em outra aba do navegador, hein? Agora é só conferir o endereço e se organizar para a prova do Enem. Boa sorte!
Se liga que é a sua chance de fazer uma graduação diferente de tudo que já viu. Na Uninassal, o aluno conta com o Ubíqua, um sistema de aprendizagem que usa a mais avançada tecnologia para transformar o aprendizado em uma experiência sem fronteiras. É você conectado com os profissionais, os empreendedores e os professores mais relevantes do Brasil e do mundo, sem falar na formação focada na prática, que simula o dia a dia, claro, de cada profissão. Tem mais, atenção, se você vai fazer o Enem ou fez nos últimos 5 anos, entre com a sua nota e aproveite essa sem precisar fazer o vestibular. Garanta sua vaga pelo site uninassal.edu.br. Uninassal, não para! E olha quem já está de volta, professor, vamos embora? Vamos embora. Reta final, tá chegando a hora, é amanhã, mas tem aquela dica que agora é aquela conclusão que pode fazer total diferença. Manda bala, professor. Obrigado, obrigado. Galera, vamos lá. Pessoal, por gentileza, coloca nosso material de volta e vamos aqui, reta final. E aí, estou com a prova, o que é que eu preciso fazer para que eu tenha um bom desenvolvimento no Enem, especificamente na redação? Por gentileza, próximo material, por favor. É essencial, pessoal, é essencial que nós traçamos um esqueleto daquilo que nós vamos fazer. Pessoas, precisamos, acima de qualquer coisa, utilizar o rascunho para esquematizar aquilo que nós vamos utilizar para redigir a nossa redação. Como nós conversamos a priori, o ideal, aquilo que é defendido pela maioria dos professores e que eu tenho quase que certeza você vem fazendo ao longo do ano, é utilizar um parágrafo introdutório no qual você vai deixar claro o seu objetivo sobre o tema, ou seja, qual a tua opinião sobre o tema que está sendo colocado em acento, né? Aquele tema que está sendo colocado em destaque. Nesse parágrafo, galera, é essencial que você coloque 2 tópicos e que esses tópicos sejam desenvolvidos em 2 parágrafos de desenvolvimento. Isto é, você traz a tua temática estabelecendo uma ideia 1, faz o segundo parágrafo. Você, a partir desse parágrafo introdutório, coloca uma ideia 2, desenvolve aqui, no terceiro parágrafo, estabelecer o desenvolvimento. Na sua conclusão, você retoma os objetivos propostos, os dados postulados nos parágrafos anteriores e apresenta a tua intervenção. Meu povo, esse esquema aqui precisa ser seguido, porque esse esquema vai te dar mais segurança, vai te conectar, não é? Isso é bem interessante, faz parte até do nome do nosso programa, vai te conectar no sentido de estabelecer uma ideia coesa, né, coerente e, sobretudo, uníssona. Passa o nosso próximo material, por favor. Esqueleto feito, galera. Na introdução, acima de qualquer coisa, eu preciso trazer essa temática e elaborar uma tese. É preciso rememorar. Pessoal, vocês lembram? Todo parágrafo ele precisa ter um tópico frasal. Todo parágrafo precisa ter uma ideia principal. E nessa ideia principal do primeiro parágrafo, isto é, da introdução, precisa ser posto em evidência o teu ponto de vista. Então, galera, nós podemos trazer alusão histórica, um conceito, uma declaração, um raciocínio. A tese, ela tem que ser postulada, né? Atrelada, como a gente vai discutindo desde o início, com a tua opinião, né? Com o teu direcionamento, com a tua voz acerca daquilo, né, que você tenta convencer o teu corretor. Uma vez que estabeleceu isso, pessoal, nós precisamos direcionar nosso desenvolvimento. Imaginemos que a nossa temática é: o hábito da leitura traz benefícios incríveis. Então, um exemplo. Os benefícios da leitura são cientificamente comprovados. Pesquisas indicam, veja,
eu estou embasando o meu texto, né? Não é o que Luciano acha, é Luciano a partir de pesquisas que indicam que as crianças têm o hábito da leitura, incentivando durante toda a sua vida escolar o desenvolver o seu senso crítico e manter o seu rendimento em um nível alto. A temática aqui exposta é o hábito de leitura. Qual é o nosso posicionamento? Eu tenho que desenvolver senso crítico, manter o rendimento e, em contrapartida, nós temos a tecnologia que tem pontos positivos e tem pontos negativos. Perceba que eu tenho pontos a ser desenvolvidos acerca do meu texto a partir dessa temática. Estabelecidos, introdução e desenvolvimento, reta finalíssima, conclusão. A conclusão, lembra, a gente conversou todo o nosso bate-papo aqui. Nós precisamos trazer os argumentos no sentido de retornar a nossa tese e postular o que para a gente é o mais importante. Por favor, nosso último slide. Pessoas, é a hora de colocar a proposta de intervenção. É necessário propor a solução daquele problema por nós apontados. Vale lembrar, respeito aos direitos humanos, vale lembrar diversidade cultural e, acima de qualquer coisa, ser postulado algo dentro das normas linguísticas. Pessoas, esses são os elementos que precisam estar presentes na tua redação. Pense numa baita de uma revisão, dá até vontade de fazer o Enem de novo, viu, professor? Ótimo, vamos embora, vamos que vamos. Meu irmão, obrigado. Prazer foi obrigado, meu. professor, que seja a primeira de muitas Prazer foi participações, de um laço que se estreite para no futuro a gente continuar ajudando você que está nos acompanhando. Mas do mais, além de agradecer ao professor, é desejar a você uma excelente prova. Amanhã, saia cedo de casa, se programe direitinho, sobretudo se for utilizar o transporte público, viu? Leve seu material, cuidado para não cometer nenhum erro e ser desclassificado, e vamos rumo a essa nota 1000 na redação. Uma boa prova para todo mundo. Semana que vem a gente se encontra em mais uma edição do Conectados no Enem. Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal e Enem. Aprendizado para você ir além. E Centro de Ensino Alice Coutinho. Matrículas abertas. Ligue 3339-6230.